Ó, notícia que acabou de chegar, Gabigol vai por empréstimo ao Santos, hein? Eba! Sorte ao Santos. Gabigol e Neymar juntos no mesmo time ano que vem. Isso é legal. Quem que vai marcar? Papaléguas e o Lobisomem. Quem que vai marcar nesse time, hein? A saudade. Quem que vai marcar no Santos agora com o Gabigol? Cara, o e Santos Neymar tá juntos? numa situação de recuperação meio que financeira, né? Então, eu imagino que as contratações vão ser um pouco mais robustas a partir de agora. Tanto com a renovação do Neymar, que, ao que tudo indica, diminuiu um pouquinho o seu salário para concentrar mais nas publicidades. Com a contratação do Gabigol também, que não é uma contratação barata, mesmo que seja de empréstimo. O Santos vai arcar com mais ou menos R$1,5 milhão do salário do Gabigol. E outras contratações, tomara que do meio para trás sejam boas. Eu gosto do Santos, eu gosto... Cara, mas o time do Santos time esse do ano foi Santos. muito peba, cara. O Robinho Júnior fazia Peba, lá uma nossa, jogada. faz tempo que eu não escuto esse Ele termo. fazia uma jogada, o Neymar fazia uma jogada e é incrível, desnível dos caras que não acompanhavam. Robinho Júnior, qual era o... Teve um atacante do Santos que tem esse Guilherme. Guilherme, meu amigo, Robinho Júnior fez uma jogada. Meu amigo, eu nunca tinha visto isso na minha vida, acho que só com o Neymar, na verdade, lá na Vila. O cara mata a bola na canela. É incrível, cara, incrível. O time Não, do esse Santos... aí foi o... Não foi o Guilherme, não? Foi um jogador de ataque, cara. Foi Eu um esqueci jogador de agora o ataque. nome dele. Continuamos nós três por aqui para falar das notícias e já temos uma aqui urgente para passar para você. Vou até mandar para o nosso querido Anderson Macedo também para ele colocar a publicação do Clube do Remo, que anunciou há poucos minutos atrás a renovação de contrato do Kaique Almeida, zagueiro, teve o seu empréstimo junto ao Fluminense renovado e vai defender o Remo por mais uma temporada. O jogador que chegou a conversar, chegou a aceitar a proposta do Mirassol, não se apresentou lá em São Paulo para a pré-temporada, voltou atrás na sua decisão e ele definiu que o Remo era o melhor para sua carreira agora. Kaique que terminou aí a Série B como titular do Clube do Remo. Então, Kaique Almeida, meus amigos, jogador do Clube do Remo. A gente está vendo aí na tela. Cara, uma grande oportunidade pra ele. Porque se voltasse ao Fluminense e ficasse por lá, por exemplo, seria um coadjuvante, né? E o fato dele não ter se apresentado em outra equipe... Estamos voltando. Uma notícia para você no Momento do Esporte, que já começamos, de que Kaique Almeida é jogador do Clube do Remo. Ele teve o seu empréstimo renovado junto ao Fluminense, não vai para o Mirassol, se apresenta no Leão a partir de amanhã, Max. E assim, identificado já com a torcida, ganhou moral com a torcida azulina, e vale lembrar que ele oscilou na temporada. Ele é muito novo, é importante a gente colocar isso aqui, ele é muito novo, inclusive, né, com algumas falhas individuais contra a Ferroviária, alguns sustos também na torcida, mas tudo isso fez parte do crescimento dele na temporada. E eu não fico aqui somente com essa fala dele, com essa falta de segurança durante a temporada, mas também o crescimento. Ele termina a temporada jogando o fino da bola, seguro, no mano a mano, um cara absoluto. É claro que na Série A o sarrafo aumenta, e como vai aumentar? É uma competição com nível altíssimo, o nível de competitividade ele cresce absurdamente em comparação à Série B do Campeonato Brasileiro, e é um bom nome. Isso prova também que o Remo já tem um corpo, ou a famosa espinha dorsal para 2026. É claro que ainda falta muito, o Remo, pelo que a gente viu, não teve tanta pressa, porque precisou se organizar, e principalmente financeiramente. Agora é esperar os próximos anúncios. Gostei da renovação do Kaique, gostei da renovação do Klaus. Torcer para que o Remo consiga contratar, siga contratando bem e com consciência. A única contratação que não me desce até hoje é o Aleph Manga, mas isso aí eu espero que seja somente um erro do Remo. E aí, Luizinho? Kaique Almeida volta pro Leão. Foi uma operação, né, que foi feita pelo Marcos Braz para tentar melar essa negociação, digamos assim, do Fluminense com o Mirassol, porque todo mundo que entende bem de futebol e é ligado no sistema defensivo, né, nas estatísticas do sistema defensivo, sabe que o Kaique Almeida é um jogador muito promissor do futebol brasileiro no geral. É um jogador que tem potencial para evoluir para uma Série A.
para uma Série B, ele, em relação aos zagueiros da idade dele, a gente sabe que o zagueiro, ele é uma posição que no futebol brasileiro demora muito para maturar. O auge do zagueiro ali por volta dos 30, 32 anos. E ele mesmo com essa pouca idade que tem, se não me engano, 22 anos, né? O Kaique Almeida, 21 anos. Ele tem muito espaço para evolução. E espero muito que tenha, inclusive, um contrato longo. Porque o Remo pode transformar ele num ativo para vender para o exterior até mesmo. Depois de ajudar o clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Achei uma boa contratação do Clube do Remo, que já estava atrás de outros jogadores com um perfil parecido. A gente imagina, inclusive, que alguns desses jogadores podem até vir para o Remo, mas o Kaique, sendo já adaptado com a cidade, já sendo adaptado com a realidade do clube, com a estrutura do clube, acredito que vai ser uma boa situação para que o Clube do Remo esteja bem servido no seu sistema defensivo aqui no futebol brasileiro. Então, Kaique Almeida, senhores, é jogador do Clube do Remo para a próxima temporada. Mais um, né? Remo que aliás, aumenta, né, o número de jogadores que o Remo manteve, que estiveram no acesso, né? Antes eram 20, agora são 21 com o Kaique Almeida, né? De jogadores que permaneceram, e aqui eu estou contando todos, né? Não só os titulares, como também os reservas, né? Que estiveram durante toda essa campanha. Estou contando aqui até aqueles menos utilizados, né? Como, por exemplo, o PH, que vai estar aí no início da temporada do Clube do Remo. E vale a gente lembrar que o Remo já não foi divulgado oficialmente, mas extraoficialmente a gente já sabe que o Remo vai utilizar um time alternativo no Campeonato Paraense, assim como outras equipes da Série A vão utilizar uma equipe alternativa nos seus estaduais. O Remo precisa ter um elenco grande, não é um elenco equilibrado, é um elenco grande, com mais de 35 aí jogadores, para que consiga aguentar o tranco, né? Porque com dois campeonatos ocorrendo simultaneamente, com campeonatos com níveis completamente diferentes, o Remo realmente precisa fazer isso para tentar poupar os seus jogadores. Um ex-jogador do Remo já tem novo clube, o meio-campista Pedro Castro. Muita gente tinha medo, inclusive, dele ficar, apesar dele ter sido um cara muito importante no acesso do time azulino, tá? Pedro Castro vai ser jogador do CRB de Alagoas, né? Foi anunciado ontem à noite pela diretoria regatiana, o CRB que chegou a perder o GG. O GG vai jogar no Goiás, aí nesse ano, né? Agora eu tenho que me policiar, né? Para não falar ano que vem. É verdade. Que a gente já virou, né? Nessa temporada. Agora tudo a gente vai falar nessa temporada. Então Pedro Castro vai ser jogador do CRB de Alagoas. Flamengo está encaminhando o empréstimo do Carlinhos para o Clube do Remo, tá? Carlinhos deve reforçar o Leão por empréstimo até o fim de 2026, período que coincide o término do seu contrato com o Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo Vene Casagrande, jornalista do Rio, e até o momento não foi confirmado oficialmente pelo clube paraense. Mas, assim como foi a negociação com o Iago Pikachu, né? A gente vai chegar, a gente vai falar sobre esse assunto já. É um cara que deve ser também confirmado nos próximos dias, assim como foi no Kaique também. A gente falou na semana passada ainda sobre a apresentação dele lá no Mirassol, a desistência de ele para o Mirassol, e agora a gente conseguiu confirmar oficialmente através da publicação do Clube do Remo. Carlinhos pode estar vestindo a camisa azulina. Clube do Remo que tem 2 novos patrocinadores, a Gavi Resort e a Vai de Bet, que chega para substituir a Ubabet. Os dois fazem parte ali do mesmo grupo, né, de empresas, e juntando esses 2 patrocínios, o Remo arrecada 15 milhões de reais a serem diluídos durante o ano, tá? Essa informação foi confirmada pelo Bad Boy e também pelo Abner mais cedo aqui no Liberal Mais Esporte. Então vão ser 10 milhões da Vai de Bet mais 5 da Gavi. Max. O Remo que precisa aumentar essa receita para pagar folha, né? O Remo que vai montar uma folha milionária, com certeza maior que a da Chapecoense, que deve gerar em torno de 7 milhões mensais. E a gente fala, isso é muito dinheiro pra gente, né? Para um clube que tá na Série A, praticamente não é nada. Agora, o Remo vai lançar hoje também o novo programa de sócio-torcedor, né?
que deve ser entre R$180 e R$350, e tem também valores em relação a camarotes, enfim. Mas hoje, 4 da tarde, o Remo deve lançar. Onde eu quero chegar com isso? Fizemos as contas antes do ano terminar e o Remo ele estava lucrando cerca de R$500 mil por mês com sócio torcedor. Colocando na média de R$100, porque R$100 era o plano mais aderido, digamos assim, pelo torcedor, que é aquele com acesso aos jogos de mando do Remo, aqui em Belém, Mangueirão ou Bainão, enfim. Se o Remo aumenta essa receita e varia de 180 para 350, eu não vou fazer conta, tá? Mas o Remo, no mínimo, tem que ter por mês, só de receita de sócio torcedor, no mínimo, repito essa palavra aqui, esse termo, no mínimo, R$1 milhão. Porque aí se você vai juntando também os novos patrocinadores, tem o Master, mas também tem os menores, que mesmo assim é um bom dinheiro. Aí tem a receita de arquibancada, que deve oscilar na temporada. O Remo tem que contar com esse dinheiro também. Porque assim, eu vou ser bem sincero com vocês, o Remo ele já entra, e não entra como um favorito, entra como se fosse um time brigando para não cair. E eu tenho que ser sincero com o torcedor, e é isso mesmo. Por isso que o primeiro plano do Remo é não cair, o primeiro objetivo do Remo é não cair, e quem sabe uma vaga na Sul-Americana, o que é muito importante. Mas nós sabemos que se o time vai bem, pega uma sequência, a receita vai lá em cima. Não estou falando de quem é sócio, ou de quem for ser sócio. Mas se o time já não começa a ir bem, eu duvido muito que lote. Mas isso é conversa mais lá pra frente. Agora o Remo tem que aumentar a receita mensal. O Remo vai ter que pagar as suas contas. O Remo que vai ter que buscar novos parceiros, ou melhor, grandes parceiros, para a conta fechar no final do ano. Agora, que é uma grande parceria sim, porque são mais milhões que entram nos cofres, resta saber e resta torcer para que a diretoria tenha sabedoria para investir esse dinheiro. E aí, ô Luizinho? Eu concordo em tudo que o Max falou. É muito diferente a realidade da Série A do Campeonato Brasileiro para qualquer outra realidade do futebol do Brasil. É uma economia que está praticamente dolarizada, né? A negociação de jogadores, as receitas de patrocínio são a maioria, os fundos de investimento das ligas, a maioria são em dólar. Então, a gente precisa saber aonde foi que o Remo foi amarrar o burro dele querendo subir para a Série A e conseguindo. As finanças do Remo vão ser bastante diferentes e para você garantir um retorno financeiro que seja viável de você disputar uma Série A de igual para igual com outras equipes para evitar pelo menos o rebaixamento, você precisa aumentar bastante as suas fontes de receita. E eu vejo com bons olhos esses dois patrocínios que o Remo tem. A VaideBet, ela teve um envolvimento lá com aquela situação do Corinthians e tal, mas não teve uma relação direta com a casa de aposta, e sim com alguns laranjas que intermediaram a negociação ali para que uma parte desse dinheiro fosse desviado. No Corinthians tudo acontece de uma maneira muito errada, por sinal, mas isso foi contornado com o tempo. Tem essa rede de resorts aí também, que é uma grande rede no Brasil, que tem inclusive resorts em Salinas, aqui no estado do Pará. E esse programa de sócio-torcedor eu também vejo com bons olhos, com a diferença de que, se você for pegar as equipes do Nordeste, por exemplo, Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, elas têm um preço de um sócio-torcedor que dá direito aos ingressos de arquibancada de todos os jogos, com um valor bem abaixo do que o Remo vai praticar nesse ano. É pelo menos metade do valor. O Vitória, esse preço do sócio-torcedor é R$90, do Fortaleza é 60. Para o Remo vai ser um valor muito maior e é um valor que vai inflacionar esse mercado. Eu acreditava que o preço poderia ser um pouco menor para você ganhar na quantidade e ao mesmo tempo para não machucar muito o bolso do torcedor. Mas eu entendo também que é uma realidade nova, que é uma realidade que o torcedor estava esperando cerca de 30 anos para viver, e por conta disso o ticket médio ele vai aumentar, não tem jeito. Mas para os próximos anos é necessário cogitar aí uma diminuída nesse valor, tanto para que você ganhe com mais adimplentes, né, com mais sócios que estejam ativos, quanto para você refrescar um pouquinho o bolso do torcedor paraense. Só fazendo uma comparação aqui com o sócio-torcedor do Ceará, são 3 planos: o campeão da popularidade, o mais querido e o vovô de ouro. O mais barato é R$70.
você tem acesso livre nos setores, e não tem aqui no Mangueirão, né? Deveria ter, inclusive. Que é a divisão dos setores, para quem sabe baratear um lote, essas coisas assim. Aí tem prioridade no check-in, O Castelão é muito maior também que o Mangueirão, né? É verdade. Acesso livre nos setores norte, sul, central, superior, mediante a check-in. Então, ó, com R$70 dá. Aí 120. Acesso livre nos setores norte, sul, central e espacial, prioridade no check-in e outras coisas. Ou seja, eu considero dentro de uma realidade, principalmente para uma equipe que está na Série A. E 270, que tem acesso livre a todos os setores, todos mesmo, e outros benefícios. Então, só para comparação, tá, gente? Não estou falando quem está certo, quem está errado, mas é só um exemplo aqui em relação ao sócio torcedor do Ceará. Pois bem, senhores, então fica caro ou fica desvantajoso? Não, desvantajoso talvez não fique, porque o ingresso vai ser caro da mesma maneira. E é sempre mais negócio para o torcedor fazer um plano de sócio-torcedor. Agora, por exemplo, quando você vai ter dentro de um mês, fevereiro, por exemplo, você vai ter 3 jogos do Remo em casa no Campeonato Paraense, que o ingresso vai custar cerca de, sei lá, R$40, R$50. E um jogo... Acho que mais, hein? Mais pro Paraense? Pro Paraense acho que não. Paraense acho que não. E para um jogo de Série A, onde você tem no regulamento... Você sabia que tem no regulamento um preço mínimo de ingresso para todos os jogos da Série A? O preço tem que ser mínimo de R$40. Mas, muito provavelmente, dependendo do jogo, o Remo não vai praticar esse preço, porque, visto o preço do plano de sócio-torcedor. Eu não sei se esse valor ele fica interessante para o torcedor pagar no início desse ano. Acho que, dependendo do rendimento do Remo na Série A, esse mercado do sócio-torcedor ele vai aquecer um pouquinho mais ali para abril, maio, por aí, que vai ter uma Copa do Brasil para o Remo disputar, etc. E eu quero destacar também aqui, só uma comparação, eu tenho isso na minha mente, eu não sei se é a conta que os clubes tentam fechar, mas é o seguinte, eu sempre avalio, vamos lá, o Remo vai fazer 180 o sócio-torcedor, aquele que, por exemplo, que hoje é 100. Eu sempre comparo a oportunidade que o torcedor tem de jogos de mando do seu clube aqui. Exemplo prático, o Remo cobrava 100, mas nos ingressos cobrava às vezes 60 ou 50 reais, correto? Na Série Certo. B. E acaba dando ali 2 ingressos por mês, dava ali em torno de 120. Onde eu quero chegar, torcedor, se você não entender, pode falar aí. Se o Remo hoje vai cobrar 180 do plano que era 100, eu acredito que o ingresso deve gerar em torno de 90, 80 reais. Ou 90 reais. Porque aí dá 2 jogos por mês. Só que de alguma forma vai ser mais barato para o sócio. Então o Remo na Série A, acredito que vai cobrar 90 ou 100. Entendeu? 90 ou 100 reais o ingresso. Tô entendendo. Outro exemplo, rapidola, pra gente matar aqui esse meu comentário. Só em fevereiro, o Remo só joga 2 vezes em Belém. No Brasileiro. No Brasileiro. Eu acho muito mais benefício, mesmo que seja 180 reais. Eu acho muito benefício. Embora eu ache do Ceará muito melhor, porque é mais barato, mas é outra realidade. Enfim, não vou ficar aqui comparando mais não. Mas ainda acho, sim, que é uma ótima sacada. Porque, gente, o que sustenta o clube é sócio-torcedor. É claro, patrocínio. Isso é diferente em relação ao Palmeiras com a Crefisa, né? Só separando isso e também outros grandes patrocínios. Mas, sem dúvida alguma, o sócio-torcedor ele sustenta o clube. Então... Mas sabe que o problema que o Remo tem, e que até o Palmeiras tem, de certa forma, mas não tão grande assim, é a questão do estádio, cara. A gente chegou aqui a falar outro dia, pelo menos eu falei, dessa questão do ingresso da temporada inteira, né? O que na Europa chamam de season ticket, né? Que é muito comum na Inglaterra, na Alemanha, quando o torcedor de todos os clubes tem uma modalidade que é a seguinte, de você adquirir todos os jogos da temporada, no caso do campeonato da Liga Nacional. Ou seja, na Inglaterra, por exemplo, onde é mais comum, se você compra o Season Ticket, você tem direito à entrada em todos os jogos da Premier League. Isso não te dá direito, por exemplo, aí na Copa da Liga, na Copa da Inglaterra, até na Liga dos Campeões. Mas você tem direito à entrada
quando você paga aí um carnê de forma antecipada a todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Porque a disparidade de lugares do Baenão para o Mangueirão é muito grande. Verdade. É muito grande. A não ser que você venda um season ticket da capacidade do Mangueirão, do Baenão, né? Por exemplo, ali, que hoje em dia gira ali em 13.500, 14 mil pessoas. Será que as pessoas comprariam? Ou até uma pergunta aqui que eu vou lançar no chat. Você aí no chat compraria um plano que você adquiria todos os jogos, pelo menos da Série A em casa? Fazer o anual, né? Foram, sei lá, R$1.500 para você comprar todos os jogos em casa da Série A do Campeonato Brasileiro. 14 mil, será que venderia esses 14 mil? Eu acho que venderia. Tem Acho que gente seria que faz mais caro. seria mais caro. Pois eu tô colocando... Tem gente que já faz um aqui. sócio anual, por exemplo. Entendeu? Mas aí isso aí tu pensa financiar, né? Porque Sim. 19 mil, 18 mil não, desculpa, 1.800. O torcedor precisa parcelar essa parada e precisa ter condições boas de parcelamento, né? Não, pois é, por exemplo, eu poderia comprar no cartão de crédito, por exemplo. Agora... Tem que ter espaço no cartão de crédito. Agora sim, né? Não seria... Seria interessante, mas eu vou logo colocar aqui nesse contexto nacional, porque a renda per capita, por exemplo, a renda de quem mora na capital, em relação à renda per capita, Belém é a melhor capital somente da região norte. Né? Somente da região norte. Olha e é só, muito diferente por a exemplo, diferença salarial nesse valor do que o Luizinho colocou, season ticket da Série A, R$1.800, estou colocando aqui para 14 mil pessoas. 14 mil cotas para você comprar. Isso é 25 milhões de reais, pô. 25 milhões e 200. Mas e aí o que tu vai fazer com a galera que já comprou o sócio torcedor? Não, tô dando aqui uma ideia, por exemplo. Tá. Entendeu? Se houvesse alguma coisa E o season ticket não dá direito a mais nada, não tem desconto em lugar nenhum, é só o ingresso e pronto, e acabou. Não, você pode criar mais um clube de vantagem ali. Mas tipo, pra adicionar, pro torcedor que valer não a tá pena. interessado, não quero desconto em lugar nenhum, só quero ir pro jogo. Aí você faz um plano que seja, teoricamente, mais em conta pro cara que só quer assistir o jogo. Eu acho que não tem um com benefício e sem benefício. Eu acho que todos vão com um pacote de rede de descontos. Não sei. Agora, por exemplo, eu conheço um amigo, um ouvinte que se tornou amigo, que é o Faustino César. Ele é motorista de aplicativo. Abraço Essa é a pra ele, renda inclusive. dele. Acompanha a gente direto, inclusive. Ele faz sempre o anual. Só que eu fiquei com um comentário dele até hoje, ele pode não lembrar. Mas ele fica muito chateado. Pô, Max, eu acho que foi ele que falou isso. A gente faz o sócio torcedor, não ganha um boné. Faz nada, o anual. Verdade. Né? Só faz o anual e obrigado, viu? E quando diz obrigado. E aí um elogio ao Paysandu. Um elogio ao Paysandu. Que pega os seus sócios e sempre faz alguma ação legal na Curuzu. Você pode prestar atenção assim nos jogos aqui em Belém, seja na Curuzu ou no Mangueirão. No intervalo dos jogos, os sócios vão lá, fazem ali o concurso, bate o pênalti, ganha um prêmio. Nos jogos de basquete aconteceu a mesma coisa também. Já está sendo mais do que a gente costuma ver por aqui normalmente, né?